Minha colega da faculdade forjou um sequestro para não apresentar o TCC. Eu já vivi muita coisa bizarra nessa vida, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que uma colega minha da faculdade teve a audácia de fazer para não apresentar o TCC. E olha que eu já vi desculpa esfarrapada, viu? Gente que fala que o cachorro comeu o trabalho, que caiu da escada, que quebrou o braço, que teve pane no notebook, que passou mal na véspera. Mas forjar um sequestro? Isso, eu juro, nunca tinha visto. E o mais chocante é que ela fez isso com uma naturalidade, com uma segurança, que parecia até que já tinha feito antes. A criatura, simplesmente, não tinha um pingo de vergonha na cara. Para você entender, deixa eu te contextualizar. Nosso grupo de TCC era composto por 4 pessoas. 3 responsáveis, que se mataram para fazer aquele trabalho, e ela, o famoso peso morto. A mulher sumia nas reuniões, não respondia no grupo, inventava que estava sem internet, dizia que o notebook tinha pifado, que pegou virose, que estava cuidando da tia doente, que teve que viajar para resolver problema de família. Enfim, o pacote completo da desculpa criativa. E, no início, a gente até acreditava. Ficava com pena, dava aquele voto de confiança. Mas, com o tempo, ficou claro que ela não estava nem aí. A gente ralando, se matando para fazer relatório, slides, roteiro da apresentação, e ela? Nadinha. Só aparecia de vez em quando para dar uma opinião nada a ver e sumia de novo. E, claro, prometia que na apresentação estaria lá, que ia compensar tudo. Só que o grande dia chegou. Auditório montado, banca posicionada, professores com aquela cara de poucos amigos, nossos colegas todos presentes. E ela? Cadê? Simplesmente sumiu. No WhatsApp, não visualizava. Ligava, caía na caixa postal. Ela parecia ter evaporado. A gente, já surtando, porque se ela não aparecesse, nosso TCC ia por água abaixo. Não dava para fingir que ela não fazia parte, porque o nome dela estava no projeto, no trabalho todo, no cronograma da faculdade. A presença dela era obrigatória. E foi aí que, do nada, surge uma mensagem dela no grupo do TCC. Uma mensagem que, sinceramente, eu tive que ler 3 vezes para acreditar. Pelo amor de Deus, gente, me ajudem. Eu tô sendo sequestrada. Eles me pegaram quando eu estava indo para a faculdade. Eu não sei onde eu tô. Tô muito desesperada. Eu congelei. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu perguntava se ela estava brincando, se eu já começava a fazer o pix do resgate. Porque, olha, o nível da desculpa foi, sem sombra de dúvidas, o maior que eu já vi na vida. Eu até achei que era meme, que alguém tinha hackeado o celular dela para zoar a gente, porque não parecia real. Mas não, ela continuou, mandando vários textos, dizendo que estava trancada em algum lugar, que os caras falaram que só iam soltar ela se a família pagasse, e que, por enquanto, ela estava escondida no banheiro, com o celular no silencioso, e que conseguiu, rapidinho, mandar mensagem antes que eles percebessem. Eu juro, eu fiquei olhando para a tela do celular sem acreditar no que eu estava lendo. Porque, veja bem, isso não é uma desculpa. Isso é um roteiro de série criminal. Ela estava realmente comprometida em não apresentar o TCC. E eu te digo, se ela tivesse usado essa criatividade no trabalho, a gente tinha tirado 10 fácil. Assim que aquela mensagem chegou, foi como se uma bomba tivesse explodido no nosso grupo. Sério, parecia cena de filme. Todo mundo digitando ao mesmo tempo, aquele monte de bolinhas subindo no WhatsApp, ninguém entendia absolutamente nada. E, para piorar, ela sumiu de novo logo depois da mensagem. A criatura simplesmente deixou aquele texto apavorante, largou o celular e sumiu. A gente tentou ligar, mandou áudio, escreveu texto, ameaçou chamar polícia, bombeiro, helicóptero, FBI, CSI, Scooby-Doo, quem fosse. Mas nada, só aqueles 2 risquinhos cinzas, nem azul ficava. Enquanto isso, eu e os outros 2 do grupo já estávamos completamente desesperados. Porque pensa comigo, a banca já estava lá, esperando a gente entrar para apresentar. E olha que essa banca não era qualquer coisa, não. Era aquele trio de professores que você olha e já sente vontade de chorar. Um deles tinha fama de reprovar gente pelo prazer de ver lágrimas, outro era conhecido por destruir apresentações com perguntas impossíveis, e a terceira, meu amor, era aquela professora que você ama e odeia ao mesmo tempo, porque ela é maravilhosa, mas cobra como se você fosse apresentar para a NASA. E a gente lá, plantado na porta do auditório, suando frio, olhando para o relógio e tentando inventar, em tempo real, alguma desculpa minimamente plausível para justificar o sumiço da nossa colega. Só que, adivinha?
Não dava. Por que desculpa você dá para alguém que sumiu do nada, não responde, e que 5 minutos antes da apresentação simplesmente manda que foi sequestrada? A gente cogitou até, por um segundo, levar essa história para a banca. Falar: olha, professores, infelizmente, nossa colega não vai poder participar porque ela foi sequestrada no caminho para a faculdade. Só que, né? Como é que você fala isso sem parecer que tá de sacanagem? Ia parecer piada. E, para ser bem sincera, até a gente, que conhecia ela, já estava começando a desconfiar que aquilo ali tinha cheiro de golpe. Porque, veja bem, se você está sendo sequestrada, sua primeira preocupação é mandar mensagem no grupo do TCC. E, detalhe, não era no grupo da família, nem chamando a polícia, nem acionando os amigos próximos. Não. Era no grupo do TCC. Prioridades, né? E foi aí que um dos meninos do grupo, que já estava no limite do estresse, largou: gente, eu vou ligar para a mãe dela agora. Isso não tá normal. E ele ligou. E quando a mãe dela atendeu, a confirmação de tudo começou a vir à tona. A mulher atendeu super calma, como se nada tivesse acontecido. Ele perguntou: Dona Vera, a senhora tá sabendo que sua filha foi sequestrada? Ela mandou mensagem desesperada aqui no grupo da faculdade. E ela, plena, respondeu: sequestrada? Como assim, menino? Ela saiu daqui de casa tem uns 20 minutos, disse que ia na farmácia e depois para a faculdade. Aí sim que nossas pernas quase bambearam. Porque, pelo visto, nem a própria mãe estava sabendo desse sequestro relâmpago que ela inventou. E, nesse momento, a ficha começou a cair. Ela estava, sim, metendo a maior fake news do universo só para não apresentar o TCC. A audácia dessa mulher era coisa de outro planeta. E, como se não bastasse, enquanto a gente estava no telefone com a mãe dela, adivinha? Surge uma nova mensagem dela no grupo, como se fosse atualização de sequestro, dizendo: gente, eles estão vindo. Tô escondida atrás de uns caixotes, acho que consegui fugir, mas não sei para onde correr. Sério, eu quase engasguei de tanto rir. Porque a mulher estava fazendo a própria série policial, com roteiro, trilha sonora e perseguição, tudo em tempo real. E o pior, ela tinha certeza que todo mundo estava acreditando. Depois dessa mensagem cinematográfica dizendo que estava escondida atrás de uns caixotes, eu juro, eu comecei a achar que ela estava achando que a gente era otário. Porque, sinceramente, nem roteirista da Netflix teria tanta cara de pau para escrever um roteiro desses. E o mais absurdo é que ela escrevia tudo como se estivesse narrando um filme de ação. Eles estão perto. Eu tô ouvindo os passos. Acho que eles estão armados. Se eu não conseguir sair daqui, avisem minha mãe. Eu amo vocês. Menina, você tá gravando um áudio de despedida ou tá fugindo do sequestro mais fajuto da história? E, olha, enquanto isso, dentro do auditório, os professores já estavam impacientes. A banca já estava olhando pra gente com aquela cara de: se não entrar agora, é reprovação na certa. Um dos professores, inclusive, chegou a sair da sala, cruzar os braços na porta e falar: vocês vão apresentar ou estão esperando o milagre? E, sinceramente, eu estava esperando o milagre mesmo, porque só ele salvava a gente naquele momento. Eu lembro que o outro menino do grupo, já completamente rendido, virou para mim e falou: olha, se ela tá forjando um sequestro, acho que a gente devia forjar uma internação psiquiátrica para ela, porque isso aqui não é normal. E não é que parecia mesmo. Só que, enquanto a gente estava ali discutindo o absurdo da situação, chega uma notificação no grupo da sala. E adivinha? Ela. Sim. A mulher, que estava supostamente fugindo de sequestradores armados, teve a pachorra de postar um status no WhatsApp. E o que tinha no status? Uma foto. Isso mesmo. Uma foto da perna dela, com legenda, rezando para que tudo acabe bem. Juro por tudo que é mais sagrado. Ela teve a coragem de fazer uma legenda poética em pleno sequestro fake. E detalhe, na foto dava para ver claramente o chão de onde ela estava. E adivinha o que tinha? Piso branco, aquele de cerâmica, com rejunte bem limpinho. Igualzinho ao piso da farmácia que tem na esquina da faculdade. Ou seja, nem para ela se esconder direito ela servia. E claro que alguém percebeu. Uma menina da sala mandou na hora: gente, esse chão não parece o da drogaria São Lucas, não? KKKKK. E pronto. O grupo virou uma bagunça. Todo mundo começou a mandar foto do chão da farmácia para comparar, zoando, rindo, gritando, digitando tudo ao mesmo tempo. E a cereja do bolo veio logo depois.
Uma outra pessoa, que estava justamente na farmácia comprando remédio, mandou no grupo, sem dó, uma foto ou dela. Isso mesmo. Uma foto da sequestrada de mentira, sentada no banco da farmácia, olhando para o celular, com uma cara de quem estava esperando a senha para ser chamada no balcão. Gente, eu simplesmente entrei em colapso. Eu não sabia se ria, se chorava, se largava a faculdade ali mesmo e ia abrir um canal de humor no YouTube, porque aquilo não era real. E para piorar, a legenda da foto foi: achei a sequestrada kkkkkk. O grupo veio abaixo. Tinha gente mandando figurinha, meme, áudio rindo, gente perguntando se era pegadinha, outros dizendo que ela devia ser estudada pela NASA. Foi um surto coletivo, real. E, enquanto isso, a sequestrada, ela simplesmente sumiu de novo. Provavelmente percebeu que a máscara tinha caído e ficou sem saber onde enfiar a cara. E, claro, quem teve que entrar no auditório e apresentar? Adivinha? Isso mesmo, eu e os outros dois do grupo, com a vontade de sumir do planeta, mas com a responsabilidade batendo mais forte que qualquer vergonha. Quando a gente finalmente respirou fundo, aceitou que estava abandonado no meio do apocalipse e resolveu entrar no auditório, eu juro que parecia que eu estava indo para uma sentença de morte. Os professores estavam nos olhando como se a gente fosse criminoso, os outros grupos já tinham apresentado, e a gente ali, completamente destruído, com a alma fora do corpo e a dignidade pendurada no varal. E para melhorar, né? Sem um dos integrantes, porque a mocinha sequestrada estava na farmácia. Gente, eu nunca suei tanto na minha vida. A boca seca, a mão tremendo, e aquele PowerPoint piscando na tela como se dissesse: se virem, trouxas. A professora presidente da banca olhou bem na nossa cara e mandou, na maior frieza do planeta: podem começar. E, depois, quero que vocês expliquem a ausência da colega, porque isso vai ser levado em consideração na nota. Pois é. Além de ter que apresentar no improviso, a gente ainda ia ter que dar satisfação do sumiço da fugitiva de caixotes. E começamos, né? Tremendo mais que vara verde. Eu tentava puxar a parte dela, o outro menino tentou encaixar uns dados que ela ficou de falar, e a gente ali, se olhando, tentando se comunicar por telepatia, tipo: se tu errar isso aí, eu te mato. E, olha, no meio de tudo, a gente até que se saiu melhor do que esperava, porque o desespero dá um gás que nenhum energético do mundo proporciona. Só que, pensa, né, faltava a parte da conclusão. E a conclusão era justamente dela. A criatura jurou que ia fazer, que ia fechar com chave de ouro, que estava incrível, maravilhosa, impecável. E adivinha? Não tinha nada. Nenhum slide. Nenhuma vírgula. Nada. O último slide era literalmente um obrigado gigante no meio da tela, com fundo azul padrão do PowerPoint 2007. Eu quase desmaiei. A gente teve que, no susto, criar uma conclusão na hora, no gogó, com aquele sorrisinho amarelo tipo: então, é isso, espero que tenhamos conseguido demonstrar. E aquele papo todo que você inventa quando tá desesperada. A banca fez uma cara de nojo tão grande que eu cheguei a sentir meu CPF sendo cancelado espiritualmente. Quando acabou, a professora virou e falou: vocês aguardem ali fora, por favor. Assim que a banca finalizar a avaliação, a gente chama vocês para conversar. E olha, a conversa não ia ser sobre o tempo, né? A gente saiu de lá igual uns zumbis, andando meio torto, meio sem saber se estava vivo ou morto. E, para completar o surto coletivo, enquanto a gente estava do lado de fora esperando a sentença, adivinha quem aparece? Ela. Sim, a sequestrada. Chegou andando, plena, de mochila nas costas, segurando uma sacolinha da farmácia e mascando um chiclete, como se tivesse acabado de voltar de um passeio no shopping. Eu olhei para a cara dela e só consegui dizer: você tá de brincadeira com a nossa cara, né? E ela, com a maior naturalidade do mundo, respondeu: gente, vocês não têm noção do que eu passei. Foi tenso. Eu consegui despistar eles, mas precisei me esconder por um tempo. Juro, eu pisquei umas 3 vezes para ver se ela estava falando sério mesmo. E ela estava. A mulher estava sustentando a fic que criou, como se a gente fosse realmente acreditar que um sequestro relâmpago, que começou meia hora antes da apresentação, terminou exatamente no tempo da banca. E ela ainda teve a cara de pau de perguntar: deu tudo certo na apresentação? Olhei para ela e respondi: se deu certo? Deu certo sim, para você, né? Que fugiu e deixou a bomba na nossa mão. E ela, plena, largou um: pelo menos eu tô viva, né, amiga? A vontade de voar no pescoço dela foi real. Depois do show, que foi a apresentação improvisada, a gente achou que o pior tinha passado. Mas quem disse?
A banca chamou a gente para uma conversa que, juro, parecia mais uma sessão de tribunal do que qualquer coisa. Sentamos naquela sala, cadeiras apertadas, ar-condicionado funcionando a todo vapor, e os professores começaram a disparar as perguntas. Tipo, cadê a sua colega? Por que ela não apareceu? Isso parece uma irresponsabilidade grave. A gente tentou explicar o inexplicável, né? Que, de repente, ela tinha sido sequestrada. Imagina a cara deles. De um lado, o professor com olhar sério, meio desconfiado, do outro a gente, parecendo personagem de novela mexicana, tentando não rir nem chorar. Um deles, que tinha a voz mais grossa da banca, mandou: "Você sabe que isso pode configurar falta grave, certo? Vocês estão colocando em risco o trabalho do grupo inteiro." Aí o desespero bateu geral. A gente teve que prometer que ela ia explicar tudo, que não sabíamos de nada, que era tudo muito estranho. Mas, no fundo, todo mundo já estava com o radar ligado para a mentira que parecia ser um roteiro de filme de comédia pastelão. E aí, pasmem, a gente recebeu a notícia que a tal colega tinha sumido da faculdade. Não respondia mensagens, não atendia ligações, estava como offline em tudo que é rede social. Ninguém sabia onde ela estava. Isso só aumentou a novela mexicana. A gente ficou tipo detetive, começando a juntar pistas. Foi aí que descobrimos o golpe de mestre. Ela tinha combinado com uma amiga para criar toda essa história. Inclusive tinha trocado mensagens dizendo que ia inventar o sequestro para fugir da apresentação do TCC. A gente tinha a prova na mão, coisa de filme mesmo. E, claro, com as provas, a gente correu para a coordenação da faculdade. Expliquei tudo, mostrei os áudios, os prints, a foto dela na farmácia e as mensagens combinando a mentira. A coordenadora ficou chocada, mas agradeceu a sinceridade e prometeu tomar providências. Aí veio o pior. A faculdade suspendeu a apresentação dela e marcou uma segunda chamada para o grupo. Ou seja, a gente teria que repetir tudo de novo, só que agora, sem a sequestrada malandra. E o mais engraçado, a gente teve que assistir a várias conversas no grupo, onde a menina fingia estar sofrendo por conta do sequestro fake, com textão, pedindo apoio e até fazendo vaquinha para ajudar nas despesas do sequestro. Eu quase morri de rir, mas tinha que segurar a onda, né? Porque a situação era tão absurda que, se a gente contasse para alguém, ninguém acreditaria. E a cereja do bolo, em plena segunda apresentação, ela apareceu na faculdade, toda bonitinha, como se nada tivesse acontecido, fingindo que estava tudo normal, querendo participar do grupo de novo. Mas aí já era tarde demais. O clima ficou pesado, a gente virou meme da turma, e o assunto virou piada eterna na faculdade. Quem diria que um sequestro fake, para fugir de TCC, viraria a história mais comentada do semestre? Quando ela voltou, toda faceira, parecia que estava voltando de férias no Caribe, com aquele sorriso de quem não fez nada errado, a reação da galera foi impagável. Teve gente que nem se conteve e lançou um: "Ah, olha quem decidiu aparecer depois do sequestro." Outro respondeu com risada de emoji e um gif de um desenterrando. O clima estava tenso, mas ao mesmo tempo, tinha um gostinho de pegadinha do malandro no ar. Os professores, claro, não caíram na conversa. Um deles chegou a fazer um discurso sobre responsabilidade, ética acadêmica e tal, enquanto a gente só queria sentar e assistir o circo pegar fogo. A menina tentou se justificar, disse que estava muito nervosa e que não sabia o que fazer. Sério, a desculpa foi tipo um replay ruim de novela mexicana. Aí foi o meu momento favorito. Um dos professores, já meio irritado, virou para ela e falou com aquela voz de juiz: "Você sabia que isso pode acarretar até reprovação, né? E que poderia ser expulsa da faculdade." A cara dela? Parecia que tinha levado um soco no estômago. Mas o show não parou por aí. Enquanto isso, o grupo ficou dividido. Uns ainda queriam dar um desconto, achando que ela estava realmente passando por um momento difícil. Outros já tinham virado quase detetives da mentira e não perdiam uma oportunidade de mandar aquele zapzinho sarcástico no grupo, tipo: "Se precisar de ajuda para sumir de novo, me chama." Ou então, próximo passo, fingir que foi abduzida por alienígenas. E a gente que estava no meio disso tudo? Um misto de vergonha, risada e vontade de chorar. Mas o melhor ainda estava por vir. A apresentadora de fake sequestração resolveu virar influencer. Sim, gente, não bastava a novela do TCC. Ela começou a postar stories refletindo sobre a vida, falando sobre ansiedade e até pediu respeito à privacidade. O auge do absurdo foi um vídeo onde ela dizia, olhando dramática para a câmera: "Às vezes, a vida te joga desafios que você não entende, mas precisamos seguir em frente com fé."
Aí eu pensei, fé? Amiga, você seguiu em frente e foi com a mentira do século. A galera da faculdade pirou, claro. O grupo do WhatsApp virou terra de memes, e ela virou um personagem quase mítico, tipo aquela lenda urbana que todo mundo conhece, mas ninguém sabe se acredita. E no meio dessa bagunça toda, a única coisa certa era que o TCC virou um divisor de águas, porque ninguém nunca mais esqueceu a história do sequestro que nunca existiu, e que, de tão absurda, acabou virando a lenda mais engraçada da faculdade. No fim, a gente aprendeu uma lição valiosa: inventar história para fugir da obrigação só complica mais ainda a vida. E que, às vezes, a melhor saída é encarar o bicho de frente, sem inventar sequestro fake, claro. E aí que, depois de toda essa novela, a gente achava que a história ia morrer, que o capítulo final tinha sido escrito. Que nada. A nossa heroína do sequestro decidiu que precisava dar mais uma explosão na vida acadêmica, porque, né, ficar quieta não é com ela. A última cartada foi tentar reintegrar o grupo, tipo, vamos ser amigos de novo, esquecer o passado, fazer um recomeço. Só que a galera já não tava mais naquela vibe. Já era tarde demais. Até os professores começaram a colocar ela na lista negra das tretas da faculdade. O que veio depois foi uma mistura de situações dignas de sitcom. Ela tentando aparecer em todas as reuniões, chegando atrasada, dando desculpa esfarrapada e, claro, sem nunca assumir que inventou tudo. A gente começou a fazer apostas entre os amigos sobre qual seria a próxima desculpa maluca. Eu, particularmente, estava esperando ela dizer que tinha sido abduzida por extraterrestres, porque o nível de criatividade já estava nas alturas. Aí, no meio dessa loucura, aconteceu algo inesperado. A coordenação resolveu dar uma espécie de punição educativa, nada de expulsão, mas uma série de workshops sobre ética, responsabilidade e como não criar fake news na vida real. Imagina a cena dela, toda sem graça, tendo que sentar na primeira fila e ouvir palestras sobre honestidade, enquanto a gente dava risada escondido no fundo da sala. Foi tipo justiça poética, com direito a pipoca. E o melhor de tudo, a história virou meme no grupo da faculdade, ganhou até hashtag no Instagram, e virou motivo de piada e aprendizado. Toda vez que alguém tentava inventar desculpa para não fazer trabalho, a gente mandava um print da história do sequestro do TCC, lembrando que a criatividade tem limite, e que fugir da responsabilidade não é a melhor solução. Olha, olhando para trás, até que foi uma aventura e tanto. A gente passou por sufoco, riu, chorou, teve vontade de sumir da face da terra, mas no fim, tudo virou uma história para contar e dar risada por muito tempo. E, acredite, essa colega da faculdade que forjou o sequestro para não apresentar o TCC virou tipo uma lenda viva, daquelas que você conta para todo mundo e ninguém acredita que é verdade. Mas é. Agora, toda vez que alguém fala em fugir de obrigação, eu só lembro dela e do sequestro mais maluco da história acadêmica. A moral da história? Sempre faça seu TCC, porque inventar desculpa mirabolante pode virar a maior novela da sua vida. E, olha, não vai ser fácil esquecer. Se inscreve e ativa o sininho para mais.